pegar a parte final. O que é isto para tanta gente? O que é isto para tanta gente? Eu sei que você conhece essa passagem bíblica e você sabe muito bem que esta passagem bíblica fala-nos acerca da multiplicação dos pães e dos peixes. Nos fala acerca da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, aonde Jesus está no momento com os seus discípulos, na região de Betsaida, do outro lado do mar, e agora surge a necessidade de Jesus alimentar a multidão. E o Senhor Jesus abre um diálogo com os seus discípulos para ver quem poderia trazer uma resposta mais com objetividade para solucionar aquela situação, aonde o povo havia se reunido para ouvir a pessoa do Senhor Jesus, e já estava ficando tarde, e o Senhor demonstra aquela situação para despertar nos discípulos alguma porta de saída para abençoar aquele povo, talvez com alimento e assim por diante. A história nos faz entender que Jesus pergunta para 2 discípulos, entre eles Felipe e André, e pergunta para eles: olha, que forma que nós podemos fazer? O que é que nós podemos encontrar? Eu estou usando as palavras de hoje para ficar mais fácil. Que maneira a gente poderia solucionar esse problema? Mas por que Jesus pergunta para Felipe e para André? A história nos faz entender que Felipe e André eram daquela região, eles conheciam aquele local, e com certeza seria mais fácil para Felipe e para André trazer uma resposta imediata para o Senhor, dizendo: olha, Senhor, talvez nós possamos encontrar alimento em tal lugar, talvez nós possamos fazer desta maneira ou desta forma. Imagino eu que o Senhor Jesus, ao perguntar para aqueles 2 discípulos, o Senhor estava esperando deles uma resposta dessa maneira. Mas a resposta que vem dos discípulos para a pessoa do Senhor Jesus é uma resposta diferente, porque os discípulos passam para o Senhor Jesus desculpas, dizendo: Senhor, está ficando tarde, despede essa multidão. Senhor, não tem pão aqui nessa região, não tem alimento nessa região. Alguns que estavam ali, com certeza, talvez, tiveram outras ideias, talvez outras desculpas, e dentre tantas desculpas, ainda dão uma colocação: olha, Senhor, a única coisa que tem aqui é um jovem que tem aí um pão, tem um peixe, e talvez isso daí possa servir só para ele, mas não serve para o povo. Eu começo aqui, meus irmãos, a entender algumas colocações das quais eu quero trazer rapidamente para os irmãos, e quero aqui deixar como lição para vocês, é que o Senhor Jesus, Ele muitas vezes olha para nós e sabe que nós temos capacidade para fazer alguma coisa, e o Senhor Jesus não espera de nós desculpas esfarrapadas, podemos dizer assim. O Senhor Jesus não espera de nós que simplesmente justifiquemos o momento ou a situação. Ele espera que eu e você tenhamos atitude para propor, mesmo que seja algo pequeno, mas algo que possa solucionar, algo que possa ajudar, algo que possa complementar, algo que possa gerar resultado na sua obra. Você está entendendo? Diga amém, amém. Glória a Deus. Eu olho para você nessa tarde, olho para a minha vida nessa tarde, e eu entendo que o Senhor Jesus, Ele está olhando para as minhas habilidades e para as suas habilidades, olhando para as minhas competências e para as suas competências, olhando para aquilo que Deus tem te dado e para aquilo que Deus tem me dado, e dizendo: eu quero te usar do jeito que você é. Eu quero te usar, mesmo você pensando que você não possa ser útil. Eu quero te usar, mesmo você tentando justificar motivos para não ser útil para o reino de Deus. Muitas vezes a gente justifica: ah, Senhor, se eu tivesse um carro, eu faria a tua obra. Ah, Senhor, se o meu emprego não fosse uma escala de 5x1, eu faria a tua obra. O Senhor não está esperando justificativa de você. Ele está esperando que você se coloque à disposição para fazer a obra dele. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, nós não temos atitudes para praticar aquilo que Deus tem nos dado de capacidade.
Deus te dotou com um dom, o dom da palavra, o dom da música, o dom da expressão, o dom da arte cênica, igual o Douglas ministrou aqui agora há pouco, e você está justificando o momento para não fazer a obra de Deus. Mas neste final de tarde, Deus te desperta e te chama para que você se coloque à disposição para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós colocamos um ponto e vírgula na obra de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós colocamos abre aspas, fecha aspas, de vou parar um pouquinho, vou descansar um pouquinho, não é agora, não é o momento, não, eu não vou mais fazer isso para o reino de Deus. Deus não está esperando esse tipo de justificativa. Deus está esperando que você se coloque à disposição. Quando o Senhor fala com os seus discípulos e chama Felipe e André, ele sabia que Felipe e André poderia dar resultado. Mas os dois talvez disseram, poxa, o Senhor Jesus está jogando uma carga sobre nós. Como que nós vamos alimentar essa multidão? Será que o Senhor Jesus está maluco? Olha só o que o Senhor Jesus está fazendo com a gente. Ei, você pode olhar na Bíblia Sagrada, André e Felipe, você não vai achar muitas coisas marcantes da vida de André e Felipe. Você pode ler o Novo Testamento, esmiuçar, e você não vai achar muitas histórias marcantes da vida de André e Felipe. Por quê? Porque por um momento decidiram não fazer exatamente aquilo que o Senhor esperava deles. Mas algo ainda me chama a atenção, que mesmo André e Felipe criando justificativas, o Senhor Jesus não foi na onda deles. Estou usando aqui uma colocação. O Senhor Jesus não foi, podemos dizer assim, na opinião deles. O Senhor Jesus olhou para as justificativas deles e encontrou uma solução. O que é que o Senhor está nos ensinando nesta tarde? Que até quando nós justificamos, até quando nós achamos desculpas, o Senhor acha solução para abençoar o seu povo, a sua obra, abençoar as juventudes que estão à sua volta, abençoar o grupo que você está liderando, porque a obra é dele, não é tua, a obra é do Senhor, ela não vai parar se você decidir parar. Você está entendendo? Se você decidir parar, o trabalho não vai perecer. Se você decidir parar, o teu grupo não vai perecer, porque a obra não é tua. Trabalhando com jovens, liderando juventude, já vi muito líder de jovem dizer, esse ano eu vou entregar, quero ver quem vai assumir no meu lugar, quero ver se vão fazer igual eu estou fazendo. Ei, se prepara para ver aquele que você nunca viu fazer alguma coisa, Deus levantar e colocar para fazer, porque a obra ainda é dele, aleluia. Você está entendendo? Você não é o melhor, as melhores ideias não estão só na sua cabeça, os melhores projetos não estão só na sua pauta. Deus pega quem Ele quer, da forma que Ele quer, Ele usa quando Ele quer, para aprovar para a sua obra. Você está entendendo? O Senhor Jesus pega no meio da multidão um jovem. Qual era o nome do jovem? Pode ler o livro de João, você não vai achar o nome dele. Pode ler outras referências, você não vai achar o nome do jovem. Mas o jovem disse, Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixes, serve para alguma coisa? Serve, vou usar, é você. Esta tarde Deus está esperando uma disposição de você. O Senhor vai usar você. Você que diz talvez, Senhor, o que eu tenho é pouco. É o que o Senhor está precisando. O que é pouco para você é muito na mão de Deus. O que é pouco para você talvez não é nada na mão de André e Felipe, mas na mão do Senhor é milagre para abençoar uma multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, palavra de Deus para você nessa tarde. Tenha atitude, se coloque à disposição para que você possa ver o milagre de Deus na tua vida. Tá? Se coloca à disposição para que Deus possa te usar. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nada começou bonitinho, desde um palco que está aqui, desde uma bexiga que foi enchida para colocar aqui. A gente vê as artes cênicas, ministério de louvor, e tudo começou da gente incentivando um, o outro, você consegue, vai dar certo. E Deus foi abrindo as portas, e a gente vê um projeto se concretizando e dando resultado.
Porque Deus decidiu usar os anônimos, usar aquelas pessoas que muitas vezes ninguém dava valor, e eu vejo a obra de Deus se realizando dia após dia. O que é isso, pastor? É convicção de que fazer a obra de Deus, nós podemos alcançar o milagre de Deus. Quando você tem convicção, aquilo que é improvável se torna provável. Aquilo que parece impossível se torna possível. O jovem apresenta para o Senhor os pães. O Senhor pega os pães e os peixes, e a palavra de Deus nos faz entender que o Senhor eleva ao alto, dá graças, e aquilo ali se multiplica, e você sabe a história, serve para alimentar uma multidão de mais do que 5.000 homens, mulheres e crianças. Imagino eu, meu irmão, a alegria daquele jovem. Imagine a alegria daquele jovem. Saiu de casa com 5 pães e 2 peixes para matar a sua fome, e o que ele tinha para matar a sua fome serve para alimentar uma multidão. Você está entendendo? Você saiu de casa para vir à escola de liderança, para matar a tua fome, mas você vai voltar para casa, ciente de que o que Deus te deu servirá para alimentar uma grande multidão que te espera, e o Senhor conta com você. Você está entendendo? Ei, e os discípulos, aonde que ficaram? Os discípulos foram posicionados para recolher o que sobraram. A história diz que depois da multiplicação, imagino eu que o Senhor Jesus disse para os discípulos: ei, vou dar uma lição para vocês. Vocês não acreditaram, então agora cada um pega um cesto e sai recolhendo o que sobrou de tudo que foi multiplicado. Você está entendendo? O que é isso, pastor? É a confirmação do projeto de Deus. Aquilo que você colocar a mão para fazer será tão grande, será tão próspero, que até aqueles que não acreditavam no teu projeto vão ter que carregar sobre si o resultado daquilo que estava sobre a sua mão. A mão de Deus está a seu favor nessa tarde. Aqueles que não acreditavam que você poderia dar resultado, terão que dizer: olha, está vendo o resultado aqui nas minhas costas? O que é? É o resultado da obra do João, da Maria, do Pedro, que fez, deu resultado, e agora sobrou, e deu resultado para o reino do Senhor. Os discípulos tiveram que voltar com os cestos cheios de pão e peixe, cheio de alimento. Imagino eu que os discípulos voltaram, talvez para outra cidade, e dizendo: mas olha só, rapaz, que jovem é esse que apareceu aí? Você viu o que Deus fez? Você viu o que Jesus fez? Nós estamos aqui, ó, carregando o alimento, resultado daquele jovem. O teu resultado, o resultado que Deus vai fazer acontecer na tua vida, não vai ser, querido, estampado na TV Globo, muito menos nas redes sociais. O teu resultado será registrado nos céus, porque Deus tem um galardão especial para a sua vida. Se você crê nisso, fica de pé. Fica de pé comigo. Eu quero concluir esta fala dizendo para você que se você tiver fé o suficiente para fazer aquilo que aos teus olhos parece talvez até pouco, mas se você tem fé para fazer, Deus vai tornar o pouco em muito, e você vai dar resultado para o reino de Deus. Deixa eu contar um testemunho para você. A minha vida, meu irmão, é igreja. Eu nasci dentro da igreja. O meu testemunho ainda é igreja, glória a Deus. O meu parque de diversão, quando eu era criança, sempre foi pátio de igreja. Eu cresci dentro da igreja. Eu acreditei nas promessas de Deus para a minha vida. Não abro mão dos sonhos de Deus para a minha vida. E liderando, coordenando, fazendo parte desta juventude, fruto de orações, fruto de incentivo,
fruto do presbítero Eliabe, fruto do pastor Emerson, que acreditaram no nosso chamado. Nós estamos desenvolvendo a obra de Deus. Mas teve um dia que eu adentrei nesta igreja e eu sentei atrás da última coluna dessa igreja. E eu disse: Deus, eu não quero mais fazer a tua obra. Era um culto de domingo e eu estava ali, sentado. Havia um pastor pregando aqui dos Estados Unidos. Eu não me lembro detalhes da mensagem dele, mas eu me lembro detalhes da palavra profética dele. E ele disse com todas as palavras: você veio hoje para cá para abandonar tudo, mas eu vou te usar para você mobilizar uma geração de jovens. E conte a partir de hoje 10 anos. Conte a partir de hoje 10 anos. E tu verás o que eu vou fazer nesta cidade, neste litoral, neste país, partindo desta cidade. Eu nunca tive tanto sonho de projeto igual eu tive naquela madrugada. Sabe com que eu sonhei? Escola de liderança e louvor. Sabe com que eu sonhei? Com Arena Jovem. Sabe com que eu sonhei? Com essa tarde que você está aqui hoje. Já se fazem 3 anos e nós não abrimos mão do projeto de Deus. Nós acreditamos naquilo que Ele tem dado para nós. E Ele vai usar eu, Ele vai usar você. Ele conta contigo para essa obra. Ei, eu quero te convidar nesse momento para você rasgar o teu coração em adoração. Eu quero te convidar nesse momento para que você ore. Você pode orar pelo irmão que está do teu lado, na tua direita, na tua esquerda. Você pode orar por você mesmo, pelos seus projetos. Mas não deixe de rasgar o teu coração em oração, dizendo: Senhor, me usa. Senhor, eu quero fazer a diferença. Senhor, eu quero marcar a minha geração. Senhor, eu quero fazer discípulos. Senhor, eu quero fazer a tua obra com resultado, Senhor. E o resultado da tua obra não serão os aplausos. O resultado da sua obra não serão os elogios, porque muitas vezes você não terá elogios. Você terá críticos. Você terá pessoas que atingirão você com palavras. O resultado da tua obra será o crescimento do reino de Deus. Será pessoas sendo alcançadas para Cristo. Será uma geração sendo mobilizada através da tua ação de fé. Enquanto você ora, nós adoramos ao Senhor. Pode adorar. Sim, meu Pai, nós estamos na tua casa, estamos na tua presença, e diante de ti nós apresentamos esta união de jovens. Nós adoramos a ti com a nossa voz, com a nossa vida, porque cremos que somos instrumentos, ó Pai, em suas mãos. Nós confiamos naquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, eu acredito nessa geração. Eu acredito, Pai, nesses jovens, nesses líderes. Eu acredito em cada rapaz, em cada moça que o Senhor está levantando para essa boa obra. E eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão, Senhor. Arabaxanda, canderebaçúria, dos projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Para a cruz eu vou. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Se eu sofrer batizado, olhe para a cruz esta tarde. Rasgue o teu coração. Sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai. Olhe para a cruz, meu irmão. O justo Deus. É a tua oportunidade, é hoje, é agora. Adore ao Senhor. Chamou. Diga assim, gentilmente, gentilmente. Me atraiu. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. A presença de Deus é real nesta tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério, o seu chamado. Que Deus faça se cumprir na tua vida tudo quanto Ele tem te prometido. Mereci da vida,
graça recebi. Por sua cruz, a morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, Mas agora, pela cruz eu fui reconciliado. você pode declarar nessa tarde, aleluia. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Foi pela cruz, Pela cruz me chamou gentilmente, e Deus, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. me redimiu, Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. declare bem forte. Pela cruz me chamou Foi ele gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. quebrantado o seu amor. Sim, Jesus, Deus me chamou, Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. foi pela cruz, Pela cruz gentilmente, Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. quebrantado o seu amor. você pode adorar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Levanta sua mão ao céu assim. Nosso Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque a tua palavra tem falado ao nosso coração, despertado, ó Deus, a vida de cada jovem, cada moço, cada pessoa que está aqui nessa tarde, ó Deus. Venha, ó Senhor, continuar quebrantando o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Nós estamos, ó Deus, sedentos mais e mais por Ti. E queremos, ó Deus, sermos, ó Deus,